Uma realização da turma de Direito do 6º período da Univassouras Campus Maricá. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Direito Pode. O Direito Pode é um projeto desenvolvido pela turma do 6º período da Universidade de Vassouras, dentro da disciplina de Direito e Relações Familiares, coordenada pela nossa professora Patrícia Esteves. Eu sou a Vitória. E eu sou a Maria Eduarda, e hoje vamos conversar sobre um tema extremamente importante e atual: o abandono afetivo e os impactos da nova legislação na proteção de crianças e adolescentes. Afinal, quando a ausência emocional ultrapassa os limites da vida privada, passa a gerar consequências jurídicas na nossa sociedade. E para nos ajudar nessa reflexão, hoje recebemos a doutora Caroline Brugnara Azevedo, advogada, pós-graduada, especialista em direitos das famílias e sucessões, atuante na defesa dos direitos das mulheres e membro da comissão da OAB Jovem. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. Eu recebi esse convite de coração aberto. É muito importante falar sobre abandono afetivo. Fico muito feliz que a gente possa bater esse papo aqui hoje. Que bom. Inclusive, eu esqueci de mencionar antes, mas a gente comprou uma lembrancinha, uma caneca especial do Direito Pode. Que linda! Amei. Tá bom? Obrigada, meninas. E, doutora, quando falamos em abandono afetivo, do que exatamente estamos falando juridicamente? Juridicamente, a gente está falando de uma postura do pai ou da mãe de abandonar aquele filho. É quando o pai ou a mãe ele deixa de prestar uma assistência afetiva, não, a gente não está falando da material, afetiva para aquele filho, deixa de estar presente, de conviver, de acompanhar sobre a saúde, escola, esses momentos importantes e basilares para uma criança e para um adolescente. Doutora, a senhora mencionou sobre o abandono material. E qual seria a diferença entre o abandono afetivo e o abandono material? Então, o abandono material, quando a gente fala, é a pensão alimentícia, é prestar um alimento, é comprar uma roupa, um remédio, pagar uma escola, é esses valores que o pai gasta ali para cuidar do filho, né, ou a mãe. Mas quando a gente fala de abandono afetivo, essa assistência afetiva, ela é o carinho, o cuidado, o afeto. Não é sobre amar o filho, mas é sobre ter a responsabilidade de estar ali presente na vida do filho, acompanhar o crescimento dele, orientar. Essa é a questão afetiva. Doutora, muitas vezes a gente escuta, né, que falar que ninguém é obrigado a amar. Que não é possível que a justiça obrigue o pai, vai obrigar a dar pensão, mas não vai obrigar a amar, a estar presente na vida do filho. Então, como o direito consegue lidar com essa questão? Bom, vamos concordar que não é em todo mentira isso, realmente. Não tem como a justiça, uma decisão judicial, obrigar um pai a amar o filho que ele botou no mundo, realmente. Mas a gente está falando aqui sobre ter uma responsabilidade, sobre ter limites, sobre você entender que, tudo bem, você não quer amar aquele filho, mas você precisa pelo menos ser responsável por ele. Pela criança que você colocou no mundo, você precisa ter todo esse cuidado e essa responsabilidade. Então, a justiça não tem como realmente obrigar o pai ou a mãe a ser um pai ou uma mãe que ama, mas precisa obrigar a ter o poder de parentalidade, de cuidado, de afeto, de responsabilidade, além do material, né? Abandono afetivo, ele pode ocorrer mesmo quando o responsável paga a pensão alimentícia? Sim. Gente, e é o que mais acontece. Sinceramente, o que mais tem, a mãe entra com o processo pedindo a pensão. O pai paga a pensão. Pronto, ele entende que tá satisfeito, que tá ótimo e não precisa fazer mais nada. É o que mais acontece, infelizmente. E doutora, você acha que muitas mães, elas entram, com uma ação de pensão alimentícia para poder, de alguma forma, trazer a presença do pai? Sim, acontece muito isso. A mãe acha que quando ela entra com pedido de pensão alimentícia, o pai vai lembrar que tem esse filho e vai automaticamente virar, de fato, um pai. Mas, infelizmente, às vezes acontece o efeito oposto. A gente, quando entra com o processo de pensão alimentícia, o pai vê como uma afronta e se afasta. É complicado entender essa mente, né? Sim. E essa questão dessa grande ausência emocional, ela deixa tantas marcas quanto a ausência financeira, são marcas mais profundas. Como a senhora acha que fica a situação dessa criança, dessa família, de certa forma, né, passando por essa situação?
Olha, eu acredito que seja uma marca muito mais profunda do que a ausência de dinheiro ali, né? Porque o Pix é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes. O Pix, ele não compra a presença. Então, o dinheiro, ele não compra essa presença, esse carinho. Não tem como a gente mensurar, né, o valor disso. Então, eu acredito que a ausência afetiva, você não ter um pai presente ou uma mãe presente, que também acontece, você não ter esse cuidado, isso traz uma marca profunda para a criança, porque a gente está falando de uma criança e de um adolescente que está crescendo, que está evoluindo, então ele se sente abandonado, ele se sente rejeitado, ele fica esperando uma ligação que nunca vai chegar, ele fica ali esperando, tipo, por que meu pai não me escolhe? Por que meu pai não me procura? Cadê o meu pai, né? Ou cadê a minha mãe? Então, essa sensação de abandono é algo muito profundo, que não tem como a gente mensurar, né? Mas com certeza reflete nas pessoas, com certeza reflete no psicológico, reflete na vida adulta, né? Esse tanto de adulto que a gente vê com dificuldade de criar laços saudáveis, com problema de autoestima, por exemplo, também. É tudo por conta dessa questão de rejeição lá da infância, infelizmente. Até porque as crianças, adolescentes são seres em desenvolvimento, né? Então, tudo, cada pequena coisa molda o pensamento, como lida com as relações, como lida com a vida no geral, né? Molda o caráter da pessoa, né? É ali uma criança, um adolescente em desenvolvimento que tá aprendendo o que que é amor, o que que é cuidado, o que que são essas escolhas, o que que são as relações saudáveis, e às vezes não tem uma relação saudável. Por exemplo, uma menina que cresce sem ter um pai presente. Como que essa menina vai crescer? Como que ela vai escolher as relações que ela vai viver, né? É muito complicado, gera uma mágoa muito profunda, né? Sim, e acaba refletindo também na pessoa que ela se torna, na personalidade dela Sim. adulta, né? Com certeza, com certeza. É uma marca que realmente não tem como a gente mensurar, mas é o que a gente mais vê. O quantas pessoas hoje buscam um atendimento psicológico porque tem problema de autoestima. E se você for lá na raiz desse problema, você vai ver uma ausência paterna, uma ausência materna, uma família desestruturada que deixa aquela criança de lado. Infelizmente, é o que a gente mais vê no dia a dia, né? Como os tribunais avaliam essas situações? Existe uma dificuldade em provar esse abandono? Com certeza, com certeza. Porque assim, o abandono afetivo, a gente não tá falando de algo que você tira um print e coloca num processo, né? Não é algo fácil da gente provar. Tem que ter todo um conjunto probatório muito grande e isso é feito ao longo dos anos. É de uma constante ausência, você tem que provar essa constante ausência, seja num aniversário que o pai não foi, uma reunião da escola, uma internação. Então, o judiciário, ele precisa ver, mas a gente precisa conseguir trazer um conjunto de provas muito grande para conseguir provar isso dentro do judiciário. Tem decisões, de fato, que condenam, né, até mesmo antes dessa nova lei, mas tem decisões que trazem o abandono afetivo, mas precisa necessariamente desse conjunto probatório muito grande. Então, temos que ter prints, testemunhas, é muito importante que tenha, né, testemunhas provando que aquele pai não foi presente, relatórios de escola, até relatórios psicológicos também, né, mostrando que aquela criança já sofre com isso. Doutora, aproveitando a deixa, conta pra gente se existiu, assim, algum caso que tenha marcado a sua trajetória profissional. Muitos. Tem casos que, assim, tiram o nosso sono, sinceramente. É muito triste. Hoje eu tenho atendido muitas mães de crianças atípicas, por exemplo. E é muito triste quando uma mãe chega pra mim e fala bem assim, doutora, então, meu filho, ele é autista e desde que eu descobri o laudo, o pai desapareceu. O pai abandonou, o pai nunca mais quis saber. Eu levo em todas as terapias sozinhas, eu levo pra todos os lugares e o pai simplesmente diz que... Eu tive uma recentemente que foi de embrulhar o estômago. O pai disse que não quer ser pai de uma criança típica, que ele não colocou um filho no mundo pra isso. Então, assim, gente, tem casos que, além de tirar o sono, eles trazem uma dor muito grande. Se a gente, como profissional do direito, já sente essa dor, imagina aquela mãe e aquela criança, né? É muito complicado. Eu acho que, no geral, advogar no direito no direito das famílias é uma área bem que pega bem no emocional da pessoa mesmo, porque dizem que o advogado não devia se envolver nos seus casos ou ter alguma ligação com os seus casos, mas eu acho que isso meio que fica difícil, né? Porque Impossível. você conhece aquela criança, você acaba conhecendo a criança, conhecendo a mãe, conhecendo a vida Sim. daquelas pessoas. Então, a senhora lida com isso? A senhora fica, às vezes, assim?
Ah, com certeza, é impossível você não sentir aquilo de você se colocar no lugar do outro. Você sabe que você está ali como profissional para resolver o problema daquela cliente, mas ao mesmo tempo você se coloca no lugar dela. Ela é uma mãe, ela é uma mulher e você pensa, meu Deus, por que que essa pessoa está passando por isso, né? E o que que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a sair dessa situação? Então é muito difícil. Confesso que no início era um pouco mais complicado. Escolher a área de família não é para qualquer um, realmente tem que ser quem tem estômago para aguentar lidar com essas situações de abandono e bem coisas piores, né? E é a gente lidar com o ser humano do outro lado. O principal, a gente tá lidando com uma pessoa vulnerável que precisa de você ali do outro lado. Sim. Bem difícil. E recentemente tiveram várias mudanças legislativas em relação a isso. Como a senhora acha que essa nova lei trouxe de novidade em relação à proteção de crianças e adolescentes? Essa nova lei do abandono afetivo, ela foi sinceramente maravilhosa. Tem muitas pessoas contra, mas eu com certeza sou uma pessoa a favor dela, porque essas novidades que ela traz, essas mudanças, elas são para basear, né, para direcionar o nosso judiciário. Tínhamos entendimento contra o abandono afetivo, entendimentos que concordavam, e essa lei vem para definir, para trazer expressamente o que é o abandono afetivo, o que é a assistência afetiva que tem que ser prestada. Então, acho que a maior novidade dessa lei, além de trazer o abandono afetivo como um ato ilícito, que foi o principal, que aí a gente consegue gerar, né, o dever de indenizar pelo dano moral, ela traz a questão da responsabilidade presencial. Então, a lei traz que precisa agora ter visitas periódicas para o seu filho. Então, assim, não é mais só aquilo de ser um pai que paga pensão, que manda uma mensagem para saber. Tem que estar ali, tem que estar presencial, tem que visitar, tem que se mostrar presente mesmo. Então, eu acho que essa é a principal novidade legislativa, essa principal mudança da lei que realmente vai trazer impactos para os processos e para as famílias e para as vidas, né? Então, entende-se que ela fortalece a responsabilização dos pais ou responsáveis em situações de abandono. Sim, com certeza, sem dúvida. Ela traz justamente o quando a gente tem que responsabilizar. Uma coisa é a gente trazer quando tem que cobrar uma pensão alimentícia, uma coisa é trazer sobre a assistência material. Outra coisa é ela trazer a responsabilidade afetiva dos pais. Então, e ela ainda elenca, ela traz que o pai agora tem que orientar, tem que prestar solidariedade, apoio e a presença física. Então, é uma forma muito boa de responsabilizar os pais e de conscientizar também, né? Que não adianta você colocar a criança no mundo, pagar uma pensão e nunca mais fazer nada. É muito mais fácil falar de números, né, do que mensurar afeto, né? Com certeza. Falar como se demonstra, como você tem que demonstrar afeto por um filho. Mas na prática, o que muda no judiciário e para essas famílias? A prática traz justamente essa questão da visitação. Então, agora, a regulamentação de uma visita que condiza com a forma como o pai ou a mãe pode cumprir. Por exemplo, um pai mora a 2.000 quilômetros de distância. Ele não vai conseguir fazer uma visitação a cada 15 dias. Tudo bem, mas a lei traz que ele precisa cumprir uma visitação. Então, como que vai ser? Então, a gente coloca na prática como que vai ser essa regulamentação dessa visita do pai, se vai ser a cada 15... perdão. Se vai ser na metade do ano, se vai ser no final do ano, se o filho vai até ele, se ele vem até aqui. Mas a gente consegue mensurar agora, colocar uma forma do pai exercer de fato a parentalidade dele presencial, né? Não só à distância. E na prática, além de mudar essa questão da visitação, também o poder gerar um dano moral. Só de você poder entrar na justiça sabendo que aquele pai abandonou o filho por 15 anos e você vai conseguir uma indenização moral, pelo menos para cobrir um pouco da dor, né? Porque a gente sabe que não resolve totalmente. Já ajuda um pouco. Doutora, estamos falando aqui lei, mas não introduzimos ela. Pode falar um pouquinho da introdução dessa lei? Então, a lei do abandono afetivo, né, que a gente tanto está citando aqui, ela veio justamente para mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente para trazer a responsabilidade afetiva. Então, ela traz o que é essa assistência afetiva, ela traz quando que o pai precisa, o que o pai precisa fazer para de fato exercer uma parentalidade, né, para o pai de fato ser um pai ou uma mãe. É basicamente isso. Entendi. A senhora acha que até que ponto o Estado deve interferir nas relações familiares? A senhora acha que com essa nova lei houve algum risco de acabar virando uma judicialização do afeto?
Olha, eu acho que essa lei ela traz uns limites muito importantes e eles precisam ser observados não só pelo operador de direito, nós como advogados temos um papel importantíssimo nisso de orientar os nossos clientes, falar, olha, esse caso cabe um processo, esse caso aqui já não cabe. Mas para o judiciário ela também traz limites, porque tinha juiz, desembargador que entendia que o abandono afetivo era uma coisa, tinha juiz, desembargador que entendia como outra coisa. Então agora a gente tem uma lei expressamente explicando o que é isso. A gente consegue entender o que é de fato o abandono afetivo e entrar com os processos nesse sentido. Agora, que provavelmente vai ter muitas pessoas procurando, provavelmente, todas vão ter esse direito? Talvez não. Isso aí vai caber realmente à análise de cada caso. Mas o importante dessa lei não é mensurar o afeto ou a falta dele, né? Principalmente a falta dele. Mas é ela trazer um pouquinho de dignidade para essa criança ou para esse adolescente que não tem um pai presente há tantos anos, né? Provavelmente, quando a mãe ou o pai entrar com o processo, será mais de 10 anos, talvez, de uma ausência paterna. Então, acredito que esses casos têm sim que ter um dano moral. E como equilibrar a autoridade parental, afeto e proteção da infância nos dias de hoje? É mais complicado, né? Hoje falam tanto sobre essa questão de você criar um ambiente saudável, mas tem tantos limites sendo falados por aí, as redes sociais ensinam, né? Hoje em dia ser pai ou mãe, e realmente é muito complicado. Mas eu acredito que esse equilíbrio ele tem que estar nu. A gente precisa impor limites sem trazer um medo para essa criança. Essa criança precisa ter um ambiente saudável para ela se desenvolver, para ela crescer. Ela precisa ter um ambiente estável com os pais, né? Mesmo e principalmente, na verdade, depois do divórcio. Quando o pai tem uma casa, a mãe tem outra, essa criança precisa estar estável. E aí os pais precisam encontrar esse equilíbrio. É um pouco complicado, né? Mas eles precisam encontrar esse equilíbrio sem impor um medo e, ao mesmo tempo, sem deixar de prestar um afeto. É porque hoje em dia a gente vê tudo nas redes sociais, né? Sim. Dê tela pro seu filho, não dê tela pro seu filho. Fale com seu filho sobre isso, não fale com seu filho sobre isso. Hoje em dia tem meio que toneladas de tutoriais na internet, praticamente, de como criar um filho. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho até meio complicado até pros pais, porque antigamente, antes do advento da internet, a criação de filhos era meio que passada de geração a geração. A mãe ensinava ali a sua filha como criar os seus filhos e assim ia perpetuando. Hoje na internet todo mundo fala sobre criar filhos, pessoas, na maioria, sem informação nenhuma sobre isso. E fica aquele conteúdo lá. A senhora acha que no meio disso tudo, obviamente aparecem informações erradas, informações ou desatualizadas ou no mínimo nada a ver. Mas tem algum mito que acaba surgindo dessas redes sociais? Sobre o abandono afetivo? Sobre o geral, mas sobre abandono afetivo também. Sobre o abandono afetivo tem um que eu acho o máximo, e que até eu aqui falei bastante. Eu falei muito sobre o abandono afetivo do pai, mas não é só sobre o pai. A mãe também pode gerar o abandono afetivo pro filho. E isso é uma coisa que as pessoas não acreditam. Que acha que só o genitor é capaz de fazer isso, mas infelizmente isso também pode vir de uma mãe, por exemplo. Mas realmente, as redes sociais hoje é o tempo inteiro. Você abre o seu Instagram ali, vai ter alguém ensinando alguma coisa e você fala, gente, eu não sei fazer isso, como é que faz isso? Imagina agora pra cabeça de uma mãe de primeira viagem, então, que realmente não sabe o que tá fazendo, entra ali e vê pode isso, pode aquilo, não pode bater, não pode fazer isso. É muito complicado, mas realmente precisa ser encontrado um equilíbrio nisso também, né? A senhora citou sobre essa questão, né, de traz mitos, traz atitudes, e como essas atitudes fortalecem um vínculo. Furando um pouco sobre a questão do abandono afetivo, essas atitudes fortalecem um vínculo familiar? Atitude de entrar com essa ação, ou o pai ele vai se sentir obrigado àquela situação e não vai ser algo assim sadio para essa criança que fica ali naquele meio daquele fogo cruzado, vamos dizer assim. Sim, a ação do abandono afetivo, ela geralmente, né, a ideia é que seja ajuizada depois de um bom tempo desse abandono. Até chegar a esse ponto, essa mãe provavelmente já entrou com a ação de pensão, já entrou com a regulamentação de visita e o pai não cumpriu nada disso. Ou às vezes cumpriu a pensão, mas não cumpriu a visita. Então, para chegar no ponto do abandono afetivo em si, do dano moral por isso, provavelmente já não tem um vínculo.
Então, até chegar ali, essa mãe já deve ter tentado várias coisas e não conseguiu construir esse vínculo. Então, não acho que essa ação em si vai destruir algo, porque é justamente uma ação para mostrar que não existe, né? Não existe esse vínculo todo. Mas, por exemplo, uma ação de regulamentação de visita. Às vezes só afasta um pai, né? Você ajuizar um processo até de alimentos. Eu já vi pai que questiona e acha, assim, um absurdo a mãe entrar com um processo para cobrar um direito do filho, né? Então, acredito que a judicialização em família em si, né? Os processos nessa área, ela acaba afastando um pouco os laços familiares. E é uma coisa meio que contraintuitiva, né? Porque, por exemplo, se essa família tivesse junta, sem um eventual divórcio, o pai não teria que contribuir? Pois é, né? Qual é a dificuldade? Qual seria a dificuldade de contribuir estando separado ou estando contribuir, participar, estar presente? Parece que se desenvolve muito aquilo que dizem, né? Que separa da mãe e separa do filho também. Exatamente, é o que a gente mais vê, como se rompesse um vínculo familiar ali e ele acha que rompeu com o filho também, mas não é assim, né? A criança continua ali, ela continua tendo necessidades, continua precisando, e quando tem um divórcio, precisa principalmente do afeto. Acho que muito mais do que o financeiro, precisa de um pai ali mostrando que a criança não vai estar sozinha. Mas eles realmente, tanto os pais quanto as mães, quando se divorciam, acreditam que acabou esse vínculo. É o filho pra cá, é muito difícil a gente ver a exceção disso. Isso, infelizmente, é a regra hoje em dia. E a gente falou muito sobre realmente desenvolve mesmo um mito, né? De que só o pai abandona, Sim. de que só o pai seria capaz disso. Tem um mito na figura da mãe, né? Na própria figura da mãe, que a mãe é aquela figura sempre ali, sempre presente, que uma mãe jamais faria isso com o filho. A senhora já viu algum caso assim que uma mãe abandonou um filho? Já, infelizmente já. Mas assim, o único caso que eu presenciei até hoje não foi nem por vontade própria, foi porque a mãe passou por problemas psicológicos e precisou abandonar aquele filho pra se cuidar mesmo, porque senão ela não teria condições de ficar com o filho. E foi o único. Assim, sinceramente, nesse tempo que eu atuo, foi o único caso em que eu vi que a guarda ficou pro pai e que a mãe não quis, né? Não pôde, na verdade, cuidar. De resto, é sempre a mãe e o pai que vai embora e esquece daquele filho. Ou às vezes até quer ver, mas quer ver a cada 15 dias. E pronto, tá ótimo o suficiente. Infelizmente, essa sobrecarga materna, essa questão tá muito enraizada ainda na nossa sociedade. Ainda é a mulher que é responsável, é a mãe que é sempre responsável. E isso não sei quando vai mudar, sinceramente. Porque, sendo completamente aleatória, eu vi nas redes sociais, como sempre, falando do caso do Piqué e da Shakira, que ele foi à justiça para pedir para ficar menos tempo com os filhos. Meu Deus. Entendeu? E não é nada incomum isso, né? Sinceramente. É porque a diferença é que pelo menos ele foi na justiça. O que a gente vê, o pai nem vai, só não pega, não liga, não se preocupa. Nem avisa, né? Nem avisa. Nem avisa. E o que a senhora acha que ainda precisa evoluir no direito das famílias? Gente, sinceramente, muita coisa. Muita coisa. Mas eu acredito que essa legislação do abandono afetivo, ele já veio para mudar algumas situações. Eu vejo que o direito, ele caminha de uma forma muito lenta, né? A nossa sociedade, ela tá mudando muito rápido e agora com a internet muda mais ainda. É tudo muito rápido. Mas eu acredito que a legislação tá tentando acompanhar, assim, tá engatinhando para acompanhar essas mudanças. Ainda tem muita coisa e eu acredito que o principal que a gente precisa ainda evoluir muito no direito das famílias é a prevenção. A justiça, ela chega ali para cuidar dos casos quando já tem uma ferida muito grande naquela criança, naquele adolescente, naquela família em si. Não tem algo preventivo. O direito, ele ainda não traz muitas ferramentas para a gente usar antes de precisar de uma judicialização ou antes do pai já ter abandonado aquela criança. É um pouco complicado. Eu acho que precisa um pouco dessa conscientização do antes. Entendi. Me lembrou muito quando eu fiz uma outra disciplina de extensão que a gente falava sobre conciliação e mediação. Importantíssimo. E eu acho que isso, principalmente no direito das famílias, acaba que fica muito importante, né? Com certeza. Assim, tanto que quando a gente entra com o processo, a primeira coisa é marcar uma conciliação, uma mediação. Então, é muito importante. Eu
tento sempre levar para uma audiência, às vezes são algumas mais pesadas, mas eu tento sempre levar uma pauta, assim, né? O que a gente pode acordar, o que a gente não pode, para tentar sair daquela audiência, pelo menos com um pontinho do processo resolvido, para ver se a gente consegue não levar esse processo à parte de provas, porque é sempre muito mais desgastante para as famílias, né? Para as partes. Essa mediação e conciliação é muito necessário no direito de família. E doutora, aproveitando que você estava falando sobre a pauta, na mediação e na conciliação, qual é a reação dos pais quando eles vão lá e chegam e tomam a ciência de que é uma ação de abandono afetivo? Tipo, eles ficam revoltados, porque é um assunto, querendo ou não, judicialmente novo, né? Sim. Então, assim, vamos dizer assim, entre aspas, o choque, né? É muito real e é muito forte. A primeira reação mas eu não abandonei. Eu pagava pensão alimentícia, como que eu abandonei? Ué, gente, não é a mesma coisa? Mas esse choque, né, esse choque de realidade mesmo, porque o pai vai ali ver um processo onde tem várias provas de que ele não foi presente numa reunião, em uma internação do filho. Às vezes o pai não sabe nem que o filho internou e ele acha que ele não abandonou. Então esse choque, de primeiro momento é sempre muito real. Eu, particularmente, gosto dessas audiências, viu, gente? Porque eu confesso que eu gosto dessa parte de você mostrar, olha só, você fez isso aqui, sim. Isso aqui tá documentado, inclusive, você fez. E não só nisso, nos processos de guarda também, né, que já são mais antigos, os processos de guarda a gente vê muito isso também. Você vira pro pai e fala, olha só, era o seu final de semana e você não buscou. E ele fala, ué, mas o que tem? É só um final de semana, no próximo eu pego, etc e tal. É sempre muito bom você mostrar para aquele pai e as reações são ótimas sempre. Doutora, eu tô sentindo um toque de promotoria aí, hein? Jamais. Eu vi falando sobre de casos, por exemplo, que chegam em audiência e fazem perguntas simples para o genitor que ele não sabe responder, como qual é o nome do pediatra do filho, qual é o nome da escola, o nome da professora, o horário da escola, se o filho faz alguma atividade. Então, eu acho que isso também, além das provas, causa um choque, talvez até, eu não sei se a senhora já percebeu em algum caso, dele não perceber que estava fazendo aquilo, dele não ter consciência até ele ser confrontado com as provas, com as perguntas, e que a realidade atinge, assim, né? Vamos assim dizer, que atinge Sim. a realidade do que ele fazia com o próprio filho. Sim. Às vezes é tão automático, a vida tá ali correndo, você tá vivendo o seu dia a dia, o seu filho não mora com você, então ele tá com a mãe e você acha que tá tudo bem, né? Você acha que você não precisa estar ali presente para aquela criança. E ele vai vivendo a vida no automático e não percebe que ele abandonou, né? Dado assim o nome, de fato abandonou. O pai acha que só tá dando espaço, só tá deixando a mãe cuidar do jeito dela, mas ele não percebe que ele tá realmente abandonando. Então, tem esse choque de realidade também dele entender o que aconteceu. Porque tem pais que realmente não enxergam, não tem essa noção mesmo, né? Esse senso de eu preciso estar ali pelo filho que eu botei no mundo. É bem complicado mesmo. Aqui já se desenvolveu muito uma cultura de que o filho é da mãe, né? Sim, exatamente. Isso está muito enraizado na nossa sociedade. Por isso que eu até comentei, né? Eu não vejo uma mudança efetiva disso tão cedo, sinceramente. Porque para isso precisa mudar muita coisa na nossa cultura mesmo. E hoje é essa a realidade. Por mais, e, inclusive, eu já tive mulher que virou pra mim e falou: doutora, ele vai conseguir tomar minha guarda? Porque filho é da mãe, né? Então não tem como ele pegar a guarda de mim. E aí eu tenho que explicar que, olha, ele poderia, se ele quisesse. Só que o problema é que, infelizmente, A eles maioria nunca não, querem. ele não quer, né? É Exatamente. muito difícil o pai Exatamente. que assume essa posição de querer realmente cuidar, tirar a guarda do filho da mãe, como falam, né? Até porque já é difícil fazer ele pagar a pensão ou ele aparecer, imagina querer a guarda. Assumir todos os dias aquele cuidado, você ter que levar pra escola, pra terapia, pra médico. Imagina uma internação, um pai que ficar lá. Imagina isso. Impossível, né? Na Pra eles. cabeça deles não existe, não funciona. É bem difícil mesmo. Imagina ele dar com uma gripe e os horários certos de remédio. Exatamente. Infelizmente, isso é o que a gente vê na prática. Coisas que uma mãe faz sem ter outra opção, gente. Porque a realidade é essa também, né? A mãe, ela não tem o que fazer. Se o pai é ausente, o pai não tá ali pelo filho, tem a mãe. E quem mais tem?
Só tem ela. E muitas vezes com o mínimo ou pouco ou nenhuma rede de apoio, né? Eu acho que isso que é o mais triste também, né? Porque realmente é uma sobrecarga muito grande que fica em cima dessa mãe. E assim, né? Aquilo, a gente tá falando mãe, mãe, mãe aqui porque é o que a gente falou, é a realidade. É muito difícil você ver o contrário. Até mesmo o que a senhora falou do caso que a senhora viu da mãe que teve que abandonar, entre aspas, o seu filho por causa de problemas psicológicos, esses problemas psicológicos também podem vir da sobrecarga. Exatamente, porque uma depressão não surge do nada, né? Uma depressão, um problema de ansiedade, ele não vem do nada. Então, aquela mãe, ela precisou passar por muita coisa pra chegar ao ponto de falar, realmente, eu não posso cuidar do meu filho agora, porque senão eu vou expor ele a um risco. E até nisso ela teve essa responsabilidade, coisa que o genitor muitas vezes não tem. Verdade. Infelizmente, né? Então, doutora, eu acredito assim, eu acho que o que mais a senhora acha que, dentro dessa lei em si, a senhora acha que faltou alguma coisa? A senhora vê alguma lacuna que ainda precisa ser preenchida? Então, essa lei, na verdade, ela é bem pequenininha, tá? Altera, sei lá, acho que cerca de 2 ou 3 artigos da legislação, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acredito que o que falta ali é a questão da prevenção. Como eu comentei com vocês, essa questão de trazer uma parte educativa. Tá, tudo bem, será que numa audiência de guarda a gente não poderia colocar um momento para o juiz explicar, olha, pai, se você não cumprir com isso aqui, pode gerar uma responsabilidade. Olha, pai, é isso aqui o seu dever. Será que a gente não poderia colocar essa obrigação, talvez, para a legislação, para o judiciário, enfim, para o promotor, talvez, trazer, né, obrigatoriamente isso na audiência? Então, acredito que essa poderia ser uma lacuna, mas, no geral, só de ter esse avanço, a gente já pode comemorar um pouco. A senhora não acha que essa lacuna, conforme for aplicando essa lei, não pode se tornar ali presente e eles mesmos procuram formas, como um exemplo, né, uma medida, como forma de medida cautelar para poder resolver essa situação? Olha, eu acredito que sim. Eu já vejo muito na prática, isso que eu comentei aqui com vocês, que não tá por escrito, eu já vejo muito na prática. Quando a gente vai fazer uma audiência, por exemplo, é muito de praxe, assim, o juiz, o promotor fala, olha, não pode alienação parental, não pode descumprir visita. Então, eu acredito que com a prática, isso vai mudando também. Mas que falta um pouquinho escrito ali, né, que poderia ter sido colocado. Vamos concordar. A senhora acha que o juridiquês em si atrapalha muito o entendimento do pai em relação ao que ele tem ou não que fazer na hora da audiência, por exemplo, a linguagem que é utilizada? Atrapalha o entendimento? Não, nas audiências não. Na legislação, obviamente, né? Mas isso a gente também não tem muito pra onde fugir. Agora, nas audiências eu não vejo isso. Pelo menos as que eu participo, assim, a grande maioria, o promotor, ele tenta praticamente desenhar pro pai. Olha, você precisa cumprir isso aqui, não pode descumprir tal coisa. Se descumprir pensão, é preso. Se descumprir visita, acontece isso. Então, assim, na prática eu consigo ver isso mais. Eu tenho colocado agora nos processos que eu ajuizo, sempre quando é guarda, regulamentação de visita, o pedido de aplicação de multa. Ainda que não venha essa questão do abandono ainda, né, eu coloco a aplicação de multa para o pai que descumpre a visita. Por quê? É uma forma da gente impor aquele pai ali que ele precisa cumprir o dever de pai dele mesmo, né? Do estar presente na vida do filho. E quando a gente coloca isso para ele, quando ele descumpre uma guarda compartilhada, ou quando ele descumpre uma visita, o juiz sempre tenta trazer isso na audiência, explicar, olha, pai, se você descumprir, vai ter aplicação dessa multa aqui. Então, acho que isso está caminhando também. Entendi. Bom, o que nós podemos tirar dessa conversa é que o abandono afetivo mostra que a presença vai muito além de existir biologicamente. Porque cuidar também é ouvir, acolher, participar e construir vínculos. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Foi uma conversa incrível, de verdade. Fico muito agradecida. Ficamos, né? Agradecidas pela conversa. Foi muito boa. Eu agradeço demais o convite da universidade. Acredito que, assim, esse projeto de vocês é incrível. Vocês têm muito que levar de conhecimento para as pessoas. Achei maravilhosa essa iniciativa de vocês e agradeço muito pela confiança por me chamarem aqui. Obrigada, meninas. E se você gostou do nosso episódio, curte, compartilha e comente. Siga o Direito Pode nas redes sociais para acompanhar os nossos próximos episódios. Até a próxima! Próxima.